E aí a gente vem conversar um assunto que diz respeito a todos nós, né? Que é a questão do nosso lar, dentro do nosso lar. Então eu busquei, para a gente começar, a doutrina espírita nos fala da reencarnação. O que é reencarnação? É a volta ao mundo físico, é esse que nós vivemos, num novo corpo. Então a cada oportunidade, e por que disso? Porque a justiça divina, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 171. A justiça divina nos permite realizar numa nova existência o que nós não conseguimos concluir numa. Né? E às vezes nós nos atropelamos por causa das nossas escolhas equivocadas. Muitas vezes nós colocamos a nossa história a perder, comprometemos certos momentos da nossa vida. Vamos lembrar que todos nós, antes de reencarnar, nós tivemos um planejamento reencarnatório. O que é isso? Nós planejamos em linhas gerais o que nós íamos fazer, o lar que nós íamos renascer, o pai ou a mãe. Então, falar esse negócio assim, eu não pedi para nascer. Pediu sim, escolheu, pediu aquele pai, aquela mãe, para o seu próprio progresso. Então, o planejamento reencarnatório visa o nosso progresso moral, intelectual. Então, a família que nós temos é aquela necessária para o nosso progresso, para desfazer, desatar os nós que às vezes nós fazemos ao longo da nossa jornada, criar também outros laços, porque a grande família é a família universal. Somos todos filhos de um só pai. Mas aí nós vamos entender o que é essa parentela corporal e a parentela espiritual. Por quê? Porque às vezes com pessoas que não são do mesmo sangue, nós nos sentimos mais à vontade. Fala assim, nossa, fulano é como se fosse meu irmão. Eu gosto mais, o meu carinho como irmão é mais por uma pessoa estranha, que não é irmão de sangue, do que o meu irmão de sangue. Então nós vemos na família pessoas de gostos e tendências às vezes muito diferentes. E às vezes até antagônicas, que dão aquela esbarrada, aquela arranhada um com o outro. É difícil essa convivência, mas é necessário o aprendizado. Então, cada indivíduo, ele é, na realidade, filho de si mesmo. Por quê? Apesar, no meu caso, eu sou filha do Pedro, sou filha da Nésia, mas eu trago a minha bagagem de outras encarnações, né? Eu, espírito, Alcimara, hoje eu estou vivendo nessa encarnação como Alcimara, mas tem uma herança de mim mesma, que é isso que vai moldar o meu caráter, é aquilo que eu trago de outras encarnações e que vai estabelecer aquilo que eu realmente sou. A educação dos pais vai contribuindo e aos poucos nós vamos mostrando quem nós realmente somos através das nossas atitudes. E não basta a convivência de poucos anos para que essas diferenciações, né, essas nuances, essas atitudes tão diferentes, boa noite, possam ser anuladas. O aprendizado é longo. Todos nós, né, ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo a falar assim, não, agora eu não quero aprender mais nada. Não existe isso. Nós estamos nessa jornada terrena para aprender incessantemente. Então é importante essa oportunidade dessa convivência em família. Mas aí o que a gente vê às vezes? Entre pais e filhos, entre irmãos, uma antipatia. Então, eu não sei vocês, eu conheço uma família que irmão não falava com irmão e viviam debaixo do mesmo teto. E isso é muito estranho. Eu falei, puxa vida, como é que é isso? Mesmo pai e mesma mãe
e tinham aquela coisa de quase rosnar um para o outro, né? Porque às vezes nós, os seres inteligentes da criação, nós agimos de maneira irracional. Então nós vemos isso acontecer constantemente. E aí começamos a questionar, não seria melhor, mais fácil, que existisse em todos os lares mais compreensão, mais harmonia, mais paz e mais alegria? Por que Deus não fez assim tudo bem para todo mundo? Nós somos espíritos, temos o mesmo ponto de partida, fomos criados simples e ignorantes. E nós, cada um de nós, vai construir a sua jornada, vai estabelecer o seu patrimônio espiritual. É aquele que nós vamos levar ao longo das nossas existências. Nós, enquanto estamos encarnados, nós vamos criando o nosso patrimônio material. Mas ao lado disso, nós vamos criando o nosso patrimônio espiritual, que é o que nós vamos levar. Lembrando que caixão não tem gaveta. Então, o que nós vamos levar é a nossa parte moral, as nossas aquisições espirituais, né? Então, é assim que se formam os núcleos familiares nos mundos mais adiantados, lares equilibrados, totalmente harmônicos. Mas a Terra ocupa uma posição de mundo de provas e expiações. Por isso que nós ainda vemos tanta coisa ruim acontecer. Aí a gente vai dizer assim, a Terra não tem jeito? Absurdo, Deus não criaria uma coisa ruim, né? Algo errado que deu errado. Absolutamente. Quem ainda está fazendo errado somos nós. Por isso que em muitos momentos são necessárias alguns acontecimentos para que nós tenhamos aquele sacode, aquele acorda, né? Acordar para os nossos valores imperecíveis, que são os valores do Espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 8, diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Não foi o pai que criou o espírito do filho, porque ele já existia antes da formação do corpo. Então nós, né, quando estamos à espera de um filhotinho nosso, cheio de amor, não somos nós que criamos o espírito do filho. Nós vamos ter, olha que coisa gostosa de se ver, nós vamos dar características físicas, mas o espírito já existe ali, né? Já existe antes da formação desse corpinho. Então os pais fornecem um envoltório corporal e devem ajudar no desenvolvimento do filho. É o objetivo da encarnação, é o progresso, né? Espíritos simpáticos, a gente chama, né, de espíritos simpáticos, são aqueles que reencarnam na mesma família e já têm uma relação anterior. Então é aquela afeição, aquele amor, apesar de tudo, aquele amor incondicional. Mas existem aquelas relações que são difíceis, que são espíritos às vezes antagônicos, difíceis, que estão ali para servir de prova, tanto para os familiares, né, para os pais, quanto para esse espírito que está ali. Que nós vamos desenvolver as virtudes que nós ainda não temos. Às vezes nós dizemos assim, ai meu Deus, me dá paciência. Ele está dando. É aquela situação difícil ali, porque a paciência também é conquista. A tolerância é conquista, a boa vontade, a humildade, a perseverança, tudo isso são virtudes que nós conquistamos. E às vezes a gente diz assim, eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem, né? Então a gente ainda não tem paciência e precisamos conquistar. Então nas nossas existências anteriores, nós cometemos muitos deslizes,
erramos muito, cometemos traições, injustiças, e aí esses espíritos que foram em outra encarnação nossos réus, né? Aquelas nossas vítimas, réus não, a nossa vítima, eles vão ter conosco laços de ódio, mas nós não precisamos alimentar esses laços. É difícil essa convivência, mas nós precisamos desatar esse nó, né? Porque aí cria-se esse laço de ódio, que vira um nó, né? Um embrolho total. E aí nós precisamos desfazer esse nó para realmente voltar à paz no lar. E nessa questão dessas injustiças que nós vamos cometendo, a providência divina exige de nós que nós equilibremos isso aí. Não vai ter um juiz apontando, olha, você fez isso e isso errado. A nossa própria consciência, porque as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. Então todos nós sabemos discernir o que é bem e o que é mal. Quando nós vamos fazer alguma coisa que é ruim, a gente pensa e principalmente vamos fazer uma oração, porque nessa hora a ajuda superior vem, né? Para que nós tenhamos um comportamento, uma conduta melhor, tendo sempre em mente a questão da lei de consequência. Se eu semeio espinhos, eu não posso querer colher rosas, né? Eu vou colher aquilo que eu semeei. Então é ação e reação. Se eu causei algum dano a alguém, nós vamos renascer juntos quantas vezes forem necessárias para a gente desatar esse nó, como eu falei anteriormente. Então, para conquistar essa paz, e aí nós vamos primeiramente transformar essa aversão em amizade. É o primeiro passo, né? Por isso que nas nossas relações, nós precisamos sempre procurar, deu algum mal entendido? Vamos conversar, vamos buscar esclarecer a situação, para que as coisas não se compliquem ao longo dos anos, das reencarnações. Esse é o nosso objetivo, amai-vos uns aos outros, é fazer parte da grande família, da família universal, né? Criada por Deus, que está aí e que nos espera de braços abertos. Então, a primeira conclusão que nós chegamos, que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Às vezes a gente tem um amigo que a gente sente que ele é muito mais chegado a gente, muito mais amoroso do que os laços de sangue. Então, os verdadeiros laços não são da consanguinidade, mas da simpatia e da comunhão de pensamentos que vão unir, né? Que vão nos unir espíritos antes, durante e após a encarnação. Porque quando a gente perde esse corpo físico e está no plano espiritual, os nossos amores, né? Às vezes há essa separação de planos, o amor permanece. A gente não tem o contato físico, né? A presença física, mas o amor continua, né? O amor do meu pai, onde ele quer que ele esteja, eu sei que o amor permanece, da minha irmã. Então isso é muito gostoso, essa certeza que a gente precisa nutrir, né? Essa fé que a doutrina espírita nos proporciona. O que nós observamos na natureza é que depois de algum tempo, a ursa mãe, por exemplo, abandona os seus filhotes, né? A leoa abandona os filhotes, porque aí eles já aprenderam a caçar e aí eles se separam. Só que entre nós, humanos, além das nossas necessidades físicas, nós temos a necessidade de progredir. E é na família que nós vamos aprender a nos amar como irmãos.
né? Às vezes isso nem sempre acontece, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Nós estamos sempre procurando, né? Mesmo a gente assim já bem experiente, vivido, né? A gente adora um colinho de mãe. Quem ainda tem mãe ou tem uma vozinha, é uma delícia a gente poder abraçar a mãe da gente, o pai quando ele está perto, né? Isso é muito gostoso. E nós, seres humanos, nós fomos feitos para viver em grupo, em sociedade. E é nesse mundo de relação que nós vamos aprender, que nós vamos crescer. Como nesse momento aqui, né? Estamos trocando experiências, trocando pontos de vista que vão nos transformar a partir do momento que nós usarmos o nosso pensamento. E aí lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o que aconteceria com a sociedade se os laços, né, de família fossem afrouxados. Ah, não, a família não vai mais existir. Tornaria o egoísmo mais intenso na sociedade. Por quê? Porque quando a gente está em família, o que a gente defende, por exemplo, numa brincadeira, tem crianças brincando, se tem 2 irmãos, acontece alguma coisa, um irmão defende o irmão. Primeiramente ele defende o irmão, depois ele vê os coleguinhas, né? Então assim também é na sociedade. Se nós afrouxássemos esses laços de família, nós perderíamos essa questão de solidariedade, de respeito, de compromisso com. A pandemia nos fez um grande favor. Pena que muitos de nós não soubemos aproveitar, né? A pandemia foi difícil, um período difícil em que nós ficamos confinados, e aí foi um aprendizado para todos nós, porque nós precisamos dessa vida de relação. E era também um aprendizado para essa reflexão, mais do que nunca, para que nós tivéssemos a certeza que fomos feitos para viver em sociedade, em grupo, e é na família que nós vamos exercitando a questão do respeito e do amor. Só que muitos não entenderam isso. Hoje nós vemos muitas pessoas com muita dificuldade de relação, de se relacionar, porque ao invés de refletir e amadurecer, se fechou, né? E não pensou que o objetivo disso aí é algo muito maior, para que nós realmente buscássemos o nosso crescimento. E aí o parecer físico e o moral. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 203, Kardec então questiona e os espíritos trazem o esclarecimento, né? Que o pai dá só a parte física, porque os pais dão aos filhos somente o envoltório corporal. Pais, a vida animal, como está lá na resposta. Pais obtusos, com uma certa limitação de inteligência, podem ter filhos muito inteligentes, filhos prodígio. Então não é o pai que dá essa parecência moral, né? Vem do espírito. Os pais transmitem apenas a semelhança física e a semelhança moral se deve pela atração entre os espíritos que têm o mesmo desejo de progresso. Então, vamos crescer. Haja visto que nós vemos, às vezes, em núcleos familiares desajustados, vem uma criança e aquela criança se sobressai, estuda, trabalha, se forma, é um ser humano produtivo, equilibrado, enquanto a família está ali, desajustada. Então não é essa semelhança física e não é tão somente o meio que vai impor, né, uma condição para esse espírito. Os pais exercem sim grande influência sobre o filho. Tem por missão, então isso para cada um de nós que é ou pensa, quer ser, né, pai, tutor, responsável,
tem por missão desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então a criança precisa de limites, ela pede limite, então a gente tem que, eu não gosto dessa expressão, mas agora eu vou usar, a gente tem que usar o não, tem que falar não, tem que ensinar a criança que o mundo não gira ao redor do umbigo dela. A gente não deve dar tudo para a criança. Por que eu estou dizendo isso? Nós não estamos aprendendo que somos espíritos? Às vezes, né, nós não temos como saber o nosso planejamento reencarnatório. Mas às vezes o que aquele espírito precisa é ouvir o não, é ter limitações e não ter tudo. Porque quando a gente vai ter filho, estou dizendo por experiência própria, e aí às vezes a gente fica assim, a gente ouve muito isso, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Ótimo, vamos pensar assim, então, se eu passei por alguma carência de alimentação, eu não quero que o meu filho passe pela mesma dificuldade. Ótimo, muito bom. Mas eu vou dar tudo para o meu filho, é um perigo. Porque aí ele vai entender que tudo que ele quiser, o mundo vai dar. E a vida não é assim, né? Então nós precisamos mostrar para essas crianças, esses jovens, que as coisas não são fáceis assim, né? Então a gente está hoje com as redes sociais, a gente vê muito. Há um tempo atrás viralizou o vídeo de uma menina, 15 anos me parece, se jogando no chão e dando piti por causa de um celular. Que isso, gente? Há um tempo atrás eu vi uma mãe diarista fazendo isso para comprar um iPhone porque ela tinha que dar para a filha o iPhone mais moderno. Então ela trabalhava sem parar, porque a filha tinha que ter o melhor celular e a mãe não tinha nada. Então é uma incoerência isso, e é para a gente pensar que tipo de caráter nós estamos criando naquele espírito que está sob a nossa tutela, que é como se fosse uma argila molezinha que eu vou moldar, né? Ele não vai ser igual a mim, porque ele já traz características ali. É um espírito que traz com o seu ponto de vista. Às vezes a criança vem e fala assim, não quero. Tudo bem, filho, mas eu não preciso discutir com uma criança, às vezes, de 3 anos, né? Às vezes ele tem argumento melhor que o meu, mas vamos ser espertos, vamos conversar, vamos buscar livros, vamos buscar apoio de profissionais para que nós saibamos lidar com esses espíritos. Então as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito como filho. Foi aquilo que a gente falou lá no início, o tal do ovelha negra. Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que bons conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então lá no nosso planejamento reencarnatório a gente diz assim, meu Deus, né? Estão lá os espíritos olhando o que é melhor para a gente. Aí a gente fala assim, não, eu quero um pai e uma mãe bem rigorosos para me dar limite, porque eu preciso vencer nessa encarnação. Aí chega aqui, encontra um pai e uma mãe pasmaceira, e aí põe tudo a perder, né? E aí, o que nós vamos ver a justiça divina nos dizendo sobre isso? A paternidade, né? A maternidade é uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando uma organização débil e delicada
que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, quando a gente vê um carrinho de bebê, a gente olha lá dentro, a gente fala o quê? É um anjo. É um anjo? Não é não, né? É um espírito cheio tem um patrimônio enorme ali. Mas aí o que Deus sabiamente fez? Põe aquela criaturinha ali doce, aquela coisinha miudinha, dependente. E aí nós nos enchemos de amor para ajudá-lo a crescer. É isso que Deus espera de nós. E aí, se acontecem erros e quedas dos filhos, se for negligência dos pais, partilharão do sofrimento dos filhos por não terem cumprido sua missão. Porque não é uma missão ser pai e mãe, ser um responsável, mas se o erro e a queda for por escolha equivocada por parte dos filhos, apesar do pai ter ali dia e noite trabalhando, o que vai acontecer? Os pais não são responsáveis, porque os pais se empenharam, mas os pais vão sofrer, né? Eles vão sofrer e quanto maior for aquela propensão para o mal, maior tarefa e maior vai ser o mérito dos pais se conseguirem fazer com que aquele espírito realmente vença aquela dificuldade, né? Então, tem vários aspectos que a gente tem que observar. Se os pais cumpriram o seu papel, ótimo, maravilha. Mas, se apesar do empenho dos pais, o filho falhou, o pai não precisa se sentir culpado, porque ele fez aquilo que estava a seu alcance, se encheu de amor para que realmente desse certo. Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 156, ele tem essa página intitulada Parentes. E aí, ele sempre pega um versículo, né, como o Renato leu, ou das cartas de Paulo, ou do Evangelho. E aí, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, não é por acaso que a gente está ali naquela família. Causas do passado vão nos reunir hoje para que nós possamos resolver as nossas questões. E aí, o que a gente observa? Que às vezes, muitos companheiros no centro, né? A Alcimar é uma gracinha, tem uma voz doce, nossa, uma gracinha. Mas aí vai ver se eu sou uma gracinha lá em casa, né? Porque aí dentro de casa é aquela intolerância, a impaciência, porque nas nossas relações fora do nosso lar, como que a gente trata todo mundo? Com carinho, com educação, né? E dentro de casa? Dentro de casa a gente pergunta uma coisa, aí um responde, a gente não entende, pergunta a segunda vez, aí a voz já se altera, né? A gente também é assim, se o outro pergunta uma vez, a gente responde, aí ele não entende, a gente responde a segunda vez já irritada. Aí se pergunta a terceira vez, a irritação é hard, né? É nível pesado. E aí a gente às vezes se altera. Não tá me ouvindo? Às vezes não. Às vezes não entendeu. Às vezes você achou que falou de maneira que ele pudesse entender, ele ouviu alguma coisa, mas não entendeu o que você falou. Então no centro a gente é muito bonzinho, mas dentro de casa a gente é rei e rainha da intolerância, da impaciência. E é preciso que nós tenhamos essa visão, que ser firme é diferente, é totalmente diferente de ser agressivo. Não sanamos nossas feridas no ambiente familiar, principalmente com violência e desleixo. Então é dentro do lar que nós começamos esse exercício de tolerância, de paciência.
E aí Emmanuel diz assim: os parentes são obras de amor que Deus nos deu a realizar, para adestrar paciência, cooperação, tolerância e bondade. E aí o pedacinho, olha que poético que ele põe pra gente. Na praia estreita do lar, para nos habilitarmos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então é dentro do lar que nós vamos nos exercitar para poder vencer a sociedade, para poder ter uma vida de relação na escola, um jovem de maneira tranquila na escola, depois no primeiro emprego, e se tornar uma pessoa equilibrada. E aí depois, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, essa página intitulada Parentela e Família, eu acho que é parentela que ele coloca. E ele faz esse paralelo, que a família é símbolo dos laços eternos do amor. E a parentela, ele usa essa palavra cadinho. O cadinho é um potinho que se usa no laboratório para misturar, é um potinho pequenininho e aquilo assim mistura, às vezes difícil. Aí ele diz assim: cadinho de lutas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundidos na liga divina do amor para a eternidade. Então, às vezes, os nossos parentes são aqueles parentes difíceis. E aí nós vamos ver aí para frente o que ele diz quando a gente fala assim: ah, meu parente é difícil, né? Mas aí a coisa precisa mudar um pouquinho o nosso ponto de vista. A família não seria parentela, mas a parentela pode se converter mais tarde nas santas expressões da família. E aí vem também Paulo, quando ele escreve a Timóteo, dizendo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então é a nossa obrigação, o honrar pai e mãe, é respeitá-los, assisti-los na velhice, que é muito difícil, né? É muito, às vezes, em certos quadros com pessoas já com problemas de demência, de Alzheimer, é muito difícil essa convivência. Mas é imperioso, é obrigação nossa atendê-los nesse momento. Porque nos momentos em que nós chorávamos como bebês, eles estavam lá, nos consolando, né, cuidando de nós com muito amor e carinho. Então agora é a nossa hora. E aí nós questionamos: como que nós vamos ser benfeitores de 1000 pessoas se nós não aprendemos a respeitar, amar, servir 5 ou 10 criaturas dentro do nosso lar, né? Às vezes uma outra pessoa dentro do nosso lar. E aí como que a gente vai querer ser muito bonzinho lá fora se dentro do meu lar eu não consigo, a minha postura está totalmente equivocada? É essa a nossa reflexão de hoje. E aí lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz assim: é certo que se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Ou seja, se a gente fizer o nosso trabalho certinho agora, a gente não precisa, numa próxima encarnação, vir desatar nós, porque nós já criamos laços e está tudo bem, né? E não se diga que os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e imprudência, com a preguiça ou o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas,
refazendo o nosso destino. Então, se hoje nós quisermos modificar a nossa história, basta que nós façamos a coisa certa, né? Ah, não, vou deixar para a próxima encarnação. Burrice mesmo. Vamos fazer agora, vamos consertar agora, enquanto eu já tenho essa lucidez, esse conhecimento. Não posso perder tempo, né? É oportunidade perdida. E aí, na hora que a gente desencarnar, a nossa consciência vai dizer assim: puxa vida, você teve oportunidade de consertar. Por quê? Ah, estava difícil demais. Foi isso que você pediu no planejamento reencarnatório. E agora? Então, vamos ficar esperto aí. O nosso primeiro desafio: manter a paz e a harmonia no lar. E o que é importantíssimo, no final do dia, a hora que a gente volta para casa, vamos deixar de lado o nosso cansaço, a raiva do trabalho, a raiva do trânsito, o nosso cansaço, a nossa frustração. Porque a família não pode arcar com esse ônus. Porque às vezes o meu chefe me chamou a atenção, aí eu chego em casa, eu começo chutando a porta, piso no rabo do cachorro, discuto com a esposa, não dou atenção ao filho. Por quê? Né? Então, assim, antes de entrar no nosso lar, realmente no nosso lar, nós precisamos fazer do nosso lar um santuário. A hora que eu entrar dentro do meu lar, o que ficou do lado de fora, as dificuldades, eu vou deixar do lado de fora, para que ali eu tenha sempre a presença querida e desejada. Vou esquecer o cansaço, vou me renovar, vou fazer uma prece e aí eu vou estar sempre de bem, né? Porque às vezes o pai chega, a criança ficou o dia inteiro sem ver o pai. A hora que a criança vê o pai, vamos brincar. Hoje não, tô cansado. Hoje eu tô com dor de cabeça. É hoje. E aí, né? É o pai, a mãe. Então, vamos ter muito cuidado com isso aí. E aí, Joana de Ângeles, lá no livro Episódio Diário, ela diz: o lar é um santuário escola, uma oficina recreio onde o amor predomine e a felicidade esteja sempre presente. Isso cabe a cada um de nós estabelecer, né, essa proteção para que nós tenhamos essa tranquilidade dentro do nosso lar. E aí lá no livro Sinal Verde, André Luiz, nessa página Em Torno da Felicidade, que todos nós estamos sempre buscando, todo mundo, né? Ah, eu quero ser feliz, Mas o que é a felicidade? Às vezes a felicidade para um é estar com a barriguinha cheia, ter um sapato no pé. Para outra é um carro, né? Uma Porsche na porta de casa, um avião a jato. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós nos transformamos naquilo que amamos. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para o outro. E às vezes a gente vai sempre fazendo, esperando que o outro faça. Vamos aprender a fazer com desprendimento. Eu vou fazer porque está em mim. Eu quero me sentir leve, em paz comigo mesmo. Porque cada um dá o que tem. Às vezes a gente espera que o outro faça, que o outro responda dessa forma, que o outro preste atenção em alguma coisa, em mim. Mas cada um dá o que tem. E aí a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não tem para dar, né? A gente pode sugerir, tentar mostrar ao outro aquilo que falta, para que ele cresça, para que ele se melhore, mas só depende dele. Agora, o que depende de nós é obrigação nossa fazer. Amor é força da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora de felicidade. Então, quando a gente trabalha
pelos outros, é muito bom, é muito gratificante. Se nós nos sentirmos às vezes, nossa, minha vida está vazia, vai num hospital fazer uma visita, vai numa creche, vai num asilo, né? Tem tanto irmão nosso lá, sozinho, largado mesmo. Então vamos ser amor dessas pessoas, a figura, né, do amor, da presença. No livro Sinal Verde também, a página intitulada Ambiente Caseiro, André Luiz fala que a casa não é apenas refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. E aí ele chama a atenção de uma coisa muito importante: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, enquanto na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. O que André Luiz está dizendo? Quando chega uma visita na nossa casa, o que a gente faz, né? Geralmente, nós mineiros convidamos para um café. Então, a gente põe toalha de mesa nova, né? A gente faz um bolo, se não sabe fazer, a gente compra. A gente compra pão, aí inventa um monte de coisa para servir para a visita. E aí, quando estamos só nós de casa, salve-se quem puder. Não é assim? Então, é isso que André Luiz chama a nossa atenção. Vamos experimentar tratar os de casa como nós tratamos a visita. A visita chega, aí a gente dá o melhor. Não, pode sentar, né? E aí, quando tá só nós em casa, é aquela disputa, quem vai sentar, o primeiro pedaço é meu. É isso aí que André Luiz está falando, para que a gente fique atento. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Então, cuidado, meninas, para não ficar, não, eu acabei de arrumar, não pisa, não tira, não faz. Vira uma chata dentro de casa, né? Vamos ensinar que limpar dá trabalho. Se todo mundo ajudar, vai ser fácil para todo mundo, vai ficar leve, vai ficar gostoso. Até as crianças pequenininhas, elas devem ser ensinadas que podem cooperar, sim. Tarefas condizentes com a idade, né? Você não vai colocar uma criança de 5 anos, o ideal é que uma criança de 5 anos não mexa numa panela quente, né? Não mexa num forno, mas ela pode ajudar a colocar os talheres na mesa, colocar o pão em cima da mesa. Coisas simples para que ela se sinta útil e que ela veja que dá trabalho, que todo mundo deve cooperar. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Lógico, às vezes um tem horário do trabalho, depois da faculdade, mas se nós não fizermos uma previsão de tarefas, vai sobrecarregar um e o outro vai, não, eu estou muito cansado, não dá para ajudar. Dá sim, tem o sábado e domingo para fazer alguma coisa, né? Durante a semana não dá para ajudar? Mas sábado, quem vai lavar a garagem vai ser você. Quem vai lavar o terreiro vai ser você. Quem vai fazer tal coisa assim vai ser você. E tá tudo bem, né? É essa definição de distribuição de tarefas que nós precisamos fazer. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade do lar. Então, cada um faz um pouquinho e aí tá tudo bem. Nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma história que Chico,
estava passando por um momento assim de muita dificuldade em torno da mediunidade. Todo mundo questionando, eu acho que ele não vê nada, será que é de verdade? Será que aquilo é sério? Então ele estava se sentindo muito ofendido e ele queria dar uma respostinha, né? Nós adoramos dar uma resposta. E aí o professor Pacini dizia assim, porque normalmente a gente fala assim, não, eu tenho que dar uma resposta, eu vou responder na altura. E aí o professor Pacini dizia que é responder na baixura, né? Porque a gente quer dar a última palavra. Só que a última palavra a gente vai descendo o nível, né? Então não é dar uma resposta à altura, é uma resposta na baixura. Então nós vamos parar com isso aí. E aí, muitas vezes o Chico estava triste, assim, aborrecido, porque ele se via muito incompreendido. E aí, certa vez, na hora da oração, o Espírito Maria João de Deus, que tinha sido, né, mãe de Chico aqui na Terra, apareceu para ele e falou: Chico, tô vendo que você está muito irrequieto, tá triste com isso aí, eu vou te dar um remédio para você usar, é a água da paz. Aí o Chico ficou todo satisfeito, baixei um remédio, vou ficar bem. E aí ele começou a procurar lá em Pedro Leopoldo e começou e não achava, ligou para alguns amigos em Belo Horizonte, pediu para procurar a tal da água da paz, que era um remédio que a mãe tinha sugerido e não conseguiu encontrar. Tempos depois de 2 semanas, a mãe de novo apareceu, sorriu para ele e disse: olha, Chico, não se preocupe não, sabe o que você vai fazer? Né? Antes tinha aquela água do pote, né? Ela disse: você vai usar a água do pote. A hora que alguém falar alguma coisa para você, você coloca um pouquinho da água do pote na boca e ouve o que a pessoa tem para dizer. E só ouve e mantém a boca com aquela água ali. E deixa a pessoa falar. Depois, enquanto, né, tiver aquela tentação de falar alguma coisa, você mantém a água na boca, que é a água da paz. A hora que a pessoa se acalmar e que você também sentir que a sua língua não vai atacar, aí você pode engolir e tá tudo bem. Então é essa água da paz que nós precisamos, muitas vezes, utilizar dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente quer responder, a gente quer falar, a gente quer ter a última palavra. E aí começamos a pensar, nós vamos ser felizes, queremos ser felizes ou ter razão? Porque o ter razão é a razão daquele momento, daquele ponto de vista, é o que eu acho, o que o outro acha, e que nem sempre é o melhor. Então vamos usar essa água da paz para que nós tenhamos realmente paz em nós e no ambiente que nos cerca. E aí, lá no livro Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, é um autor que eu adoro. Ele tem uma linguagem bem leve para a gente aprender bastante coisa, histórias às vezes curtas, com um ensinamento excelente. Então, nesse livro, Uma Razão para Viver, ele vem falando dessa questão, né, de família, e aí ele vem pontuando algumas coisas. Exerça severa vigilância sobre o que você fala. Porque às vezes quando a gente fala alguma coisa no ímpeto, de repente a gente fere, a gente magoa, e aí depois nós vamos viver pedindo: me desculpa, e às vezes nem a desculpa vem, né? O pensamento não processa isso aí. Então vamos ter cuidado, muito alerta. E aí ele diz depois: diante dos familiares difíceis, não diga é minha cruz. O único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo,
é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios desígnios de Deus. Então, aquele familiar difícil está ali para o meu progresso, para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Então, eu não tenho que ficar, né? Ai, nossa, não estou aguentando. Eu vou levar até o fim, porque eu confio em Deus e eu sei que isso é o melhor. E eu vou vencer. Elogie, isso aqui é uma beleza. Elogie as virtudes do familiar, ainda que incipientes, e jamais critique seus defeitos. A gente consegue fazer isso? Ainda não, né? Ainda não. Como plantinhas tenras, tanto uns quanto outros crescem na proporção em que os alimentamos. Então, às vezes o familiar vem e arruma alguma coisa, a gente está lá na correria e não se dá conta. E ele está esperando ali, puxa vida, hoje eu arrumei a mesa, né? Olha que bacana, você arrumou a mesa, obrigada, né? Mas depois a gente pode dizer, você não arrumou a mesa com carinho, né, gente? Você não arrumou a mesa, não foi para mim. Você limpou a casa, não foi para mim. Para nós. Porque nós vivemos aqui. Nós vamos nos alimentar juntos. Então você não está arrumando a mesa para mim. Isso é um trabalho nosso. E não existe mais isso é tarefa de mulher, né? Menino não lava a louça, menino não faz isso. Acabou isso há muito tempo. São tarefas de pessoas, né? São tarefas que todas as pessoas podem desenvolver. Umas têm mais talento para uma coisa e outra. E tudo bem, vamos juntos crescer, melhorar e aprender. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes na vida social. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Porque lá na rua a gente é educado. Dentro de casa a gente se trata pior do que animal. Então, ele coloca ali normas de civilidade vigentes na vida social. Lá fora a gente é educadinho, dentro de casa esquece. Cultive o diálogo. Diz o André Luiz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Então, vamos deixar a tal maquininha chamada celular, tablet, notebook, um pouquinho de lado e ter um momento família, né? Na hora da refeição, antes, nas nossas casas, nós tínhamos uma televisão que ficava na sala e todos nós assistíamos o mesmo programa, que podia não agradar todo mundo, mas era o momento em que nós estávamos ali, que ríamos e chorávamos juntos. Hoje ninguém faz mais isso, né? Os pais querem dar aos filhos uma televisão. Fulano tem a televisão lá no quarto dele, só para ele. Tudo bem ter a televisão no quarto só para ele, mas vamos estabelecer um horário para a família estar junta, assistir o mesmo programa, jogar um jogo bacana. Tem tanto jogo engraçado, gostoso, para a família participar junta. E é isso que André Luiz nos propõe. Então, a nossa conclusão: no nosso núcleo familiar, estamos com as pessoas certas para corrigir as falhas do passado, tanto nossas quanto deles, né? Se eles não querem corrigir, nós queremos, porque nós já sabemos disso aqui, né? Hoje nós já voltamos para casa de forma diferente. Não dá para ser igual, né? As dificuldades de relacionamento precisam e devem ser trabalhadas. Transformar a aversão em amizade para depois transformarmos em amor. E é isso que Jesus, que Deus espera de nós.
né? Muito amor, muita paciência, para que nós realmente possamos fazer valer essa nossa encarnação. Muito obrigada, muita paz.